Deuteronômio capítulo 8. Tenham muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, se multipliquem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos, para humilhá-los e prová-los, a fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Ele os afligiu, deixando que passassem fome. Depois ele os sustentou com um maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. O Senhor fez isso para mostrar a vocês que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Durante esses 40 anos, a roupa que vocês usaram não envelheceu e os seus pés nem sequer ficaram inchados. É bom que reconheçam em seu coração que, assim como um homem castiga o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, os castiga. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos, não deixem de temê-lo. Pois o Senhor, o seu Deus, está levantando vocês para uma boa terra, terra de ribeiros, de fontes e de abundantes mananciais que regam vales e montanhas. Terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra onde há muito alimento, onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde o cobre é facilmente encontrado nas colinas. Quando vocês comerem e ficarem satisfeitos, deem graças e louvores ao Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele deu a vocês. Mas vigiem para não esquecer do Senhor, o seu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, as suas leis e os seus decretos que hoje ordeno a vocês, para que não aconteça que, depois de terem comido e estarem satisfeitos, depois de terem construído belas casas para morar, e depois de multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, e aumentarem a prata e o ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e venham a esquecer o Senhor, o seu Deus, que libertou vocês da escravidão do Egito, e que os conduziu pelo imenso e terrível deserto cheio de serpentes venenosas e escorpiões, de terra árida e sem água. Ele tirou água da rocha para vocês e os alimentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês. O Senhor agiu assim para que vocês nunca viessem a pensar: conseguimos estas riquezas com a nossa própria força e capacidade. Lembrem-se sempre do Senhor, o seu Deus, que dá a vocês a capacidade para enriquecer, confirmando a aliança que fez com os seus antepassados, conforme se vê hoje. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, se seguirem outros deuses, servindo a eles e adorando-os, asseguro-lhes hoje que vocês certamente morrerão. Como o Senhor fez com as outras nações, destruindo-as diante de vocês, assim vocês serão destruídos, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, o seu Deus. Deuteronômio capítulo 9. Ouça, ó Israel, hoje você vai atravessar o rio Jordão para entrar e possuir nações maiores e mais fortes do que você, que vivem em grandes cidades protegidas por altos muros que vão até o céu. O povo é grande e alto, são filhos dos Enaquins. Você já ouviu falar da fama deles e já conhece a expressão: quem é capaz de resistir aos filhos de Enaque? Esteja certo hoje de que o Senhor, o seu Deus, que vai à frente de Israel, é como fogo consumidor. Ele os destruirá e os derrubará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, conforme a promessa do Senhor. Então, quando o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não fique pensando: o Senhor me trouxe até aqui para tomar posse da terra por causa da minha justiça. Não é por causa disso, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las de diante de você. Não é por causa da sua justiça ou honestidade do seu coração que você vai entrar e possuir a terra, mas por causa da impiedade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsa de diante de você, e para confirmar as promessas que o Senhor, o seu Deus, fez aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Digo e repito: saiba que o Senhor, o seu Deus, não está dando esta boa terra a você por causa da sua justiça, pois não é. Você é um povo rebelde. Israelitas, lembrem-se disso e nunca se esqueçam de que vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Vocês lembram o que fizeram para que ele ficasse furioso em Horebe a ponto de exterminá-los?
Na ocasião eu estava no alto do monte recebendo as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Fiquei 40 dias e 40 noites no monte, e durante esse tempo não comi nem bebi. O Senhor me deu as suas tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus, e nelas estavam escritos os mandamentos que o Senhor proclamou a vocês no monte, no meio do fogo e no dia da Assembleia. Ao fim dos 40 dias e das 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Então o Senhor me disse: desça depressa, porque o povo que você tirou do Egito caiu em corrupção. Eles se desviaram depressa no caminho que eu lhes havia ordenado e fizeram um ídolo de metal fundido para si. E o Senhor ainda me disse: observei este povo e vi que é um povo rebelde e teimoso. Deixe-me destruir este povo. Vou apagar o nome dele de debaixo dos céus, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então desci depressa do monte que ardia em fogo, levava nas mãos as 2 tábuas da aliança. Logo que cheguei embaixo, pude ver que vocês haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, fazendo para vocês um bezerro fundido, como vocês saíram depressa do caminho que o Senhor havia ordenado a vocês. Vendo aquilo, atirei as 2 tábuas no chão, e elas se quebraram diante dos seus olhos. Depois prostrei-me diante do Senhor mais 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, porque estava abatido com o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é intolerável aos olhos do Senhor, provocando a sua ira. Quanto temor senti por amor a vocês. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois o Senhor estava irado e disposto a destruir vocês. Porém, ainda dessa vez o Senhor atendeu a minha oração. Arão corria perigo, porque o Senhor ficou muito irado com ele, mas orei por Arão também e fui atendido. Então peguei o objeto do pecado de vocês, o bezerro que tinha feito, queimei-o no fogo e o moí, de modo que virou pó, e lancei o pó nas águas do ribeiro que descia do monte. Além disso, vocês provocaram a ira do Senhor em 3 outras ocasiões, em Taberá, em Massá e em Quibrote Hataavá. E em Cades Barneia, quando o Senhor mandou que avançassem e conquistassem a terra que ele tinha dado a vocês, vocês foram rebeldes contra a ordem do Senhor, o seu Deus, não acreditaram nele, nem obedeceram à palavra dele. Sim, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, desde o dia que eu os conheço. Fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor havia dito que os destruiria. Orei ao Senhor: ó Senhor meu Deus, não destrua o seu povo. Ele é a sua herança. O Senhor o salvou da terra do Egito com grande poder e gloriosa demonstração de força. Lembre dos seus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leve em conta a rebeldia deste povo, nem a sua maldade e o seu pecado, para que os habitantes da terra de onde nos tirou não digam: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra como lhes havia prometido. Ele os odiava, por isso os levou para o deserto para matá-los. Mas este é o seu povo e sua herança, que o Senhor mesmo tirou do Egito com sua grande força e com o seu poderoso braço.